Senhor presidente, senador Renan, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador e telespectadora da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, eu venho hoje a essa tribuna com duas razões muito importantes. Acabo de chegar do meu estado de Roraima com a presidente Dilma. A presidente Dilma já foi duas vezes esse ano ao estado de Roraima. A primeira vez entregar aí cerca de 700 e poucas casas da minha casa e minha vida. E agora, mais uma vez, a presidenta, foi em agosto, voltou ao estado de Roraima para tirar o gesso que estava prejudicando o desenvolvimento do estado de Roraima. Roraima, senhor presidente, ao passar as terras, a União ao passar as terras para o estado de Roraima, a lei que eu previa não tinha uma questão do Parque do Lavrado. Hoje, as áreas do estado de Roraima, 66,8 estão comprometidas com áreas indígenas, militares, unidade de conservação. E ao fazer o decreto, eles fizeram uma pegada que prejudicava e muito o estado de Roraima. Tirava a segurança jurídica do meu estado. O estado de Roraima é, sem nenhuma dúvida, a mais nova fronteira agrícola do país. Mas esse Parque do Lavrado era o freio de mão que atrapalhava a documentação, a questão fundiária do meu estado. E a presidenta Dilma, sensível com o nosso apelo, ela hoje foi ao estado de Roraima e reformulou esse decreto e foi excluído do decreto a questão do Parque do Lavrado. Até porque o Parque do Lavrado, no meu estado, esse bioma, já está contemplado com as comunidades indígenas e também com as áreas, as PPs, etc. Se colocasse esse Parque do Lavrado, era, de uma vez por toda, destruir o setor produtivo do meu estado. E a presidenta, extremamente sensível, fomos eu, ela, a senadora Ângela Portela, uma pessoa importante, me ajudou muito nessa construção, e ali a presidenta, perante quase 10 mil pessoas, foi extremamente aplaudida. A presidente foi extremamente aplaudida, acabou com o Parque do Lavrado, deu a Roraima, quebrou a corrente que atrapalhava o meu estado. Agora Roraima está livre para produzir. Roraima está livre para produzir. Tiramos esse mal que atrapalhava o estado de Roraima. Outra grande atitude da presidente Dilma foi que nós tínhamos a energia de Tucuruí, estava ali parada há quase 4 anos, na área Yanomami, Atuari-Emiri, entre Manaus e Roraima, o Amazonas e Roraima. E ali hoje levamos já o parecer, a liberação, já tinham pego da FUNAI e agora do IBAMA. E a presidenta foi pessoalmente levar o estado de Roraima e mais uma vez provar que ela teve compromisso, ela tem carinho com o povo de Roraima. Mais do que isso, a presidência entregou no estado de Roraima, somando os 700 com 2.992 casas, mais de 3 mil casas, o sonho de um povo que realmente precisava. A presidenta foi mais longe, ela também liberou 34 milhões para 3 BRs que são fundamentais para o estado de Roraima, para o progresso. São infraestrutura necessária. Essas obras ao todo somariam ao término dela, aí quase 700 milhões. Então a presidente Dilma foi ao estado de Roraima hoje, nesse momento de crise do Brasil, nesse momento que dificilmente um outro presidente faria isso, mas ela, demonstrando carinho, demonstrando respeito, demonstrando o amor que ela tem pelo povo de Roraima, ela foi hoje, mais uma vez, presidente Fátima, levar ao povo de Roraima a libertação,
levar ao povo de Roraima a oportunidade de ter o seu progresso. Roraima foi colocado por alguns políticos como um curral eleitoral. 70% da população de Roraima vive do contra-cheque. Agora, com essa posição da presidenta, com essas ações da presidenta, Roraima está livre para poder investir profundamente na sua área produtiva. Então, é um dia de muita felicidade para o povo de Roraima. Estou hoje como um filho daquela terra, que mora ali, nasci ali, tenho amor pelo meu povo. Hoje eu agradeço muito à presidente Dilma por essa questão, por esse deferimento, por esse carinho que ela teve hoje com o povo de Roraima. É por isso que eu volto a essa tribuna e sempre digo, trocar um presidente da República não é trocar um técnico de futebol. O técnico de futebol, quando o time não joga bem, quando os diretores não estão bem, quando o time não está bem dirigido, o técnico pode ser o melhor do mundo, mas ele acaba sendo sacrificado para poder levar a torcida daquele time uma nova esperança, um novo sonho e tentar equacionar um problema que não era do técnico. Ora, a presidência da República é muito maior do que isso. Imagina dar um cavalo de pau numa carreta. É isso que querem fazer com o Brasil. Vai capotar. Vai capotar. O Brasil está andando. É preciso ter sentimento cívico. É preciso ter sentimento patriótico. Não há instrumento jurídico que possa justificar uma questão do impeachment. Por que querem tirar Dilma? É pecado? É pecado você dar o ProUni que oportuniza o filho do pobre? Isso é crime? É crime você dar o FIES para o filho do humilde estudar do lado do filho do rico? Isso é crime? É crime você levar a luz para quem vive na escuridão, como a luz para todo? Isso é crime? É crime você dar minha casa e minha vida, como eu vi hoje, a alegria no semblante daquelas quase 3.000 pessoas, senador Paulo Paim, recebendo aquelas casas com muita alegria. A casa é o sonho da vida. Sempre diz que em casa quer casa. E a presidente Dilma hoje realizou o sonho de quase 3.000 pessoas só em Roraima, só na capital Boa Vista. Por que querem tirar a presidente Dilma? Porque o pobre hoje, viaja junto com o rico no avião? É por isso? Será que eles querem tirar a presidente Dilma porque o pobre pode ter carro? Atrapalha o trânsito dos ricos? Senadora Fátima, por que todos que ajudam os mais humildes, esse sistema econômico, financeiro, cruel, quer levar para a sepultura? Fizeram com Getúlio Vargas. Queriam romper o sistema democrático, como romperam com João Goulart. Por que não deixa a mulher trabalhar? A Dilma tem coragem, ela tem determinação. Hoje uma pessoa, senador Paim, disse para ela lá: presidenta, a senhora vai renunciar? Ela disse: eu renunciar? Eu renunciar? Eu vou brigar e vencer quando possível. Não tem motivo. Então estão enganados aqueles que acham que com certas pressões vão desestabilizar a presidente Dilma. A prova real é isso. A população de Roraima é 500 mil, eleitor dá uns 300, menos do que isso. Ela foi 2 anos lá, 2 vezes esse ano lá. Hoje ela sair daqui para ir ao estado de Roraima fazer essa ação que ela fez hoje, é preciso ser uma estadista. É preciso ter amor ao Brasil. É preciso entender o espírito público dessa senhora. Integrar
ela que sempre trabalhou nessa questão energética, hoje o estado de Roraima vai ser integrado, todo interligado à energia, no Brasil inteiro. Ela visualizou o estado de Roraima como um ente federativo, com um pedaço brasileiro. Ela não olhou para Roraima pelo voto, até porque ela só tem lá 2 senadores, e já voto com ela, porque acredita nas políticas públicas dela. Ela tem lá alguns deputados federais, que não dá mais do que 8, que também estão votando com ela. Mas a presidenta Dilma, nesse momento crítico, que nenhum outro, estaria acuado. Ela muito tranquila, muito serena, com muita responsabilidade da sua missão. 3 horas e 15 minutos, 6 horas e 30 minutos só de voo. Que o nosso país é um continente. Ela foi no meu estado, onde eu nasci, onde os corruptos que chegam lá levaram o sonho e a esperança do meu povo. E hoje, em menos de 10 meses, em menos de 1 ano, nós conseguimos, junto com a presidente Dilma, o que anos e anos perturbava o povo do meu estado. Quando ela tirou desse maldito decreto, colocado pela mão do PMDB e do PSDB lá, para engessar o meu estado. Quando ela tirou essa palavra, lavrado, Roraima explodiu de alegria. Foi só uma foguetada geral. Sério? Parecia São João. Eu pensei que estava na Paraíba, em Campina Grande. Era alegria, fogos para todo lado. Eu não queria mais nem, eu queria vir a pé, de alegria. Porque o espírito público, de brasilidade, de nacionalista, estava naquela mulher ali. Sabe, senador Paim? São essas coisas que a mídia não faz. São essas coisas que a mídia... Você acredita que o grupo do mal, que lá tem um grupo do mal, o grupo do mal divulgou na sua rádio, na sua televisão, que estava cancelada a ida da presidenta? Senão, tinha dado 50 mil pessoas, que das 10 mil, mesmo o grupo do mal divulgando diuturnamente que ela não ia, que lá tem um grupo do mal. Não é fácil, não. Lá tem... É preciso a gente construir isso, porque o Satanás está tentando toda hora lá. Né? Então é preciso a gente abençoar aquele estado sempre. Senadora Fátima. Senador Teomário, eu, enfim, quero aqui saudá-lo, né, pelo brilhante e emocionado pronunciamento que Vossa Excelência faz. Primeiro porque a emoção de Vossa Excelência revela exatamente a alegria pelo senhor, enquanto representante do povo do seu estado de Roraima, ver a presidenta Dilma mais uma vez ir à sua terra, exatamente para anunciar investimentos, e à sua terra para trazer benefícios para o povo daquele estado. Então, isso é muito importante, isso é muito significativo. E segundo, senador Teomário, quero aqui também me associar, né, à análise que Vossa Excelência faz, mais uma vez, da conjuntura, do momento que nós estamos vivendo, quando o senhor, mais uma vez, como democrata que reafirma o seu compromisso de fé, o seu compromisso na luta em defesa da democracia, na luta em defesa da legalidade democrática. Quando Vossa Excelência fala sobre a presidenta Dilma,
do seu perfil, dizendo, inclusive, né, do quanto a presidenta Dilma, apesar de todas as dificuldades que estão colocadas, mas o quanto a presidenta Dilma está determinada a cumprir o compromisso dela com o povo brasileiro, com os mais de 54 milhões de eleitores e eleitoras que sufragaram o seu nome novamente nas eleições de outubro. Eu quero dizer, senador Teomário, que isso não nos surpreende. A presidenta Dilma, pela sua biografia, pela sua história de adolescente, de jovem, da mulher que enfrentou naquela época os brucutus, né, nos porões da ditadura militar, essa mulher que na juventude não vacilou, né, não teve medo de maneira nenhuma, não só de enfrentar a tortura como ela enfrentou, mas colocando em risco a própria vida, né, em prol exatamente da defesa da liberdade, da defesa da democracia no nosso país. Não é à toa que essa mulher tem exatamente o apelido de Coração Valente, né? Então, isso, né, nos inspira muito. Eu quero concluir, portanto, dizendo, senador Teomário, mais do que esperança, eu quero dizer da convicção, da confiança que nós temos na maturidade da sociedade brasileira, na medida em que a sociedade brasileira está se manifestando através das entidades mais representativas, e a sociedade brasileira está se manifestando claramente no sentido de se colocar contra o chamado processo de impeachment. Quero, por fim, ainda acrescentar que eu percebo que aqui e acolá, senador Paim, tem alguns políticos que ficam incomodados quando a gente, nessa tribuna ou na imprensa, a gente coloca que, enfim, o processo de impeachment, hoje tal como está sendo apresentado, se esse processo de impeachment chegasse a ser consumado, que não será, ele não passaria de um duro revés, de um duro golpe para a democracia. Eu percebo que, quando a gente coloca isso, tem setores que ficam incomodados, mas, na verdade, o que nós estamos dizendo aqui é a mais pura verdade. É a mais pura verdade porque, de um lado, é o impeachment enquanto instrumento legal previsto na Constituição, mas, por outro lado, um processo de impeachment sem o devido embasamento legal, sem o devido embasamento jurídico, não passa disso mesmo, de um golpe, não passa de tentativas, inclusive, de ruptura democrática. Então, né, parabenizo Vossa Excelência e quero dizer aqui ao povo de Roraima, né, da felicidade que o povo de Roraima tem de tê-lo como representante aqui no Senado. O povo de Roraima ganhou um representante à altura dos sonhos e das esperanças daquele povo, né, pela sua combatividade, pela sua honestidade, pelo seu espírito público, enfim, né? Vossa Excelência sabe que pouco tempo aqui de convivência, mas, de fato, tenho um apreço por Vossa Excelência muito grande. Muito obrigado, senador. A Fátima incorpora a minha fala, pronunciamento de Vossa Excelência, e quero, senador Pedro, quer? Não, né? Só pedir um pouquinho mais de paciência do senador Randolph, porque hoje, senador Randolph, Roraima teve uma redenção. Voltando um pouquinho, quando a Maria Ferraz, que é a presidente do Sem Teto, disse assim: presidenta, a senhora não vai renunciar não, né? Agarrou nos braços dela, assim, ela disse: renunciar nunca, lutar sempre e vencer quando possível. Renunciar nunca, lutar sempre e vencer quando possível. Ora, sentir segurança. Segurança porque ela tem a tranquilidade de uma gestora limpa, honesta e correta. Pode até ter algo errado no governo dela, e o governo é transparente, e os culpados que vão para a cadeia. Mas contra ela nada pesa. Nada pesa. Senador Randolph. Senhor presidente, senador Paim, senador Teomário,
Eu vou reiterar um termo que já destaquei aqui, que é a posição minha e do nosso partido, a Rede de Sustentabilidade. Acho que o governo tem graves equívocos. Vossas Excelências aqui sabem que compomos uma posição política de oposição ao governo da presidente Dilma, mas também não nos alinhamos com a tradicional oposição com o PSDB e o DEM. Temos uma posição também equidistante em relação às posições desses dois partidos que já governaram o Brasil. Eu acho que o país vive um momento gravíssimo e muito por erros do próprio governo. Foi o excesso nas políticas anticíclicas que levaram a esses erros e a crise, principalmente econômica, que nós vivemos hoje. Eu vou lembrar pelo menos uma dessas questões, a MP 579, que praticamente quebrou a Eletrobras e que artificializou o preço da energia elétrica, é uma das razões, é uma das medidas que, no meu entender, é um dos erros que nos levou a essa crise econômica que vivemos hoje. Mas, senhor presidente, senhor senador Telmário e demais senadores, a manobra fiscal, a chamada, abre aspas, pedalada, não é razão para afastamento do presidente da República. O presidente da República deve ser... A Constituição é clara no seu artigo 84, quando diz pelo qual fato o presidente da República deve ser afastado. E deve ser fato determinado de crime de responsabilidade. Não é igual ao mesmo processo que ocorreu em 1992. São situações completamente diferentes. E é um princípio básico, senador Telmário, nós aprendemos na aula de direito penal, um princípio básico do direito penal. Nulla crimine, nulla pena, sine previa lege. Não existindo crime, não existe pena sem prévia combinação legal. A alegação que trazem para o afastamento da presidente não é razão para isso. Portanto, esta razão é trazida dentro de um ambiente de chantagem contra a presidente da República. Em um ambiente em que o senhor presidente da Câmara não obtém os votos que queria do Partido dos Trabalhadores no Conselho de Ética e, em retaliação, acata o procedimento de impeachment. Nós não faremos coro com chantagem, nós mantemos nossa posição política de oposição ao governo da presidente Dilma, mas não faremos coro com chantagem e nós não faremos coro com golpe à Constituição. Por isso que a nossa posição a posição da Rede de Sustentabilidade é contrário a esse procedimento, porque viciado ele está. Quando tiver um crime de responsabilidade por parte da presidente da República, não tenham dúvida que terá nossa manifestação favorável, mas não é nesse processo que assim nos manifestaremos. Obrigado, senador Randolph. Eu quero incorporar minha fala e parabenizar. Quero fazer aqui uma questão de justiça. É verdade o que Vossa Excelência fala. Vossa Excelência faz uma política aqui dentro de um princípio filosófico do partido de Vossa Excelência e do sentimento de Vossa Excelência. É contrário a muitas votações que o governo aqui propõe. Mas, como Vossa Excelência é uma pessoa que prima pela legalidade, prima pela proteção da Constituição brasileira, Vossa Excelência não se afasta do juramento que fez quando assumiu o mandato de senador, de respeitar a Constituição brasileira e as leis brasileiras. E Vossa Excelência orgulha o povo de Macapá, um estado pequeno como é o estado de Roraima, um estado que ainda precisa de um braço mais forte do governo federal para dar àquele povo uma melhor qualidade de vida. E eu parabenizo pela escolha de Macapá, no nome de Vossa Excelência, que é um brilhante senador da República e orgulha as poltronas daqui do plenário dessa casa. Quero ir mais longe, para concluir a minha fala. Eu vi a presidenta receber hoje a senadora Fátima. Roraima tem 15 municípios. 15 municípios.
governado pelo PSDB, pelo PMDB, não, pelo PSDB, PMDB, PT e vários outros partidos. A grande maioria era do PSDB, que o governador era lá do PSDB antes. Dos 15 prefeitos, só um não assinou o manifesto contra o impeachment. Dos 15, só um não aceitou, que foi, infelizmente, um do PMDB. A da capital, a que está cheia de dinheiro levando do governo federal. Isso deixou a presidenta muito triste, porque as creches que estão lá, o PAC que está lá, a fortuna que está sendo colocada no município de Boa Vista, graças a Deus, para melhorar as pessoas. E eu disse para a presidenta, bora fazer um comercial, bora fazer a propaganda do governo federal, porque tem gente aqui que está querendo levar vantagem, e quando esse recurso é federal, e a senhora está liberando, e é recurso dos programas do governo federal. Essa foi a única que não assinou. Os demais todos assinaram esse manifesto. Entregaram a ela, entreguei a mim, eu estou passando para a mídia nacional. Por unanimidade, praticamente. A grande maioria absoluta, 99,99%. Então, uma presidenta que vai a Roraima, recebe o manifesto do PSDB, recebe do PP, recebe do PR, recebe dos mais diversos partidos, essa presidenta é respeitada naquele estado pelas suas ações políticas. E a senador Petecão, Vossa Excelência é como eu, meio peãozão, nosso estilo de trabalhar é meio parecido. Que assim como Vossa Excelência e eu, não teve atrás das nossas candidaturas o poder econômico, financeiro, grupo político. Nós se encontramos com o povo. E eu dizia ao meu povo, me oportunize para ser senador da República, senador Freixo, porque eu não vou sentar lá naquela cadeira para buscar posto de gasolina para minha família. Eu não vou sentar naquelas cadeiras para levar televisão para minha família. Eu não vou plantar laranja com pilantra, sem nunca ter plantado um pé de laranja. Eu não vou fazer shopping center com o mandato que me deram. Eu não vou estar incluído na investigação do Lava Jato. Me coloque lá para mim fazer políticas públicas para o meu povo. Em menos de um ano, estamos resolvendo 2 problemas crônicos que freava o estado de Roraima, que é a questão do Parque do Lavrado, que nós resolvemos hoje, e a questão da energia de Tucuruí. Por isso que eu dizia, Telmário no Senado é o povo no poder. Muito obrigado.